Hoje vamos falar da prece. A prece, ela deve ser encarada como um alimento de cada dia. Todos os dias devemos estar em prece, devemos estar conectado com Deus. A prece, a oração, é o meio de nos comunicarmos com o nosso Pai. Enquanto filhos, nós somos, às vezes, desobedientes, intransigentes e até nos afastamos do nosso Pai. Tentando ser autossuficiente, tentando resolver as coisas, nós achamos que somos capazes de conduzir a nossa vida sem o auxílio, e é na hora que nos deparamos com problemas insolúveis, aí caímos no desespero. E essa é a hora, justamente, de voltarmos. Essa é a hora que nós sentimos a necessidade de procurar um ser maior, um ser capaz de nos dar o norte, um ser capaz de nos colocar de novo no caminho tranquilo, atravessar a tempestade e encontrar a calmaria. Então o homem, apesar de saber que Deus é onisciente, onipresente, está vendo tudo o que acontece, está sabendo de tudo, mas nós achamos ainda que somos capazes de viver sem o auxílio do Pai. Mas é difícil para um filho, muitas vezes, seguir sem a orientação do Pai. Porque a experiência do Pai, que veio primeiro. Então, o Pai, ele tem a experiência e o filho tem apenas aquela vontade de descobrir as coisas. E é o que acontece na maioria dos casos, quando vemos aquela parábola do filho pródigo, e aquele filho pediu ao pai a sua parte da herança, que ele ia embora, que ele ia viver a vida dele, e ele acabou saindo de casa e, logicamente, sem experiência, sem vivência de um pai, ele acaba perdendo todo o dinheiro e o que acaba voltando envergonhado, logicamente, por ter feito aquilo, né, num ato de irresponsabilidade, talvez, num ato de querer provar para si mesmo que é o bonzão, né, o dono da situação. Então ele acaba retornando ao pai. E o pai, logicamente, o recebe de braços abertos, porque achava que tinha perdido aquele filho, achava que nunca mais o veria. Isso acontece conosco quando nós muitas vezes nos desviamos do Pai e quando entramos em prece, Deus, como Pai que é, acaba abrindo os seus braços, abrindo o seu coração para nos encontrar novamente. Ele está feliz porque aquele filho que deixou, agora, no momento de dor, acaba retornando, e é logicamente que o Pai irá nos abraçar,
nos amparar e nos consolar. Jesus fala: quando orardes, faça em secreto, o Pai tudo vê. E logicamente que Ele irá nos atender. Que orasse, não como aquelas pessoas que oram em voz alta, em pé nas sinagogas, para demonstrar sua fé, demonstrar a sua afeição pelo Pai, mas fizesse sim uma oração nos seus aposentos, no seu aposento íntimo. E durante muito tempo nós pensamos que esse aposento íntimo seria o nosso quarto, né? Nosso quarto onde nós dormimos, que é o local mais tranquilo da casa. Se a gente for analisar, é o local onde tem menos gente, é o local onde nós estaríamos sem nenhum empecilho, até porque teríamos que estar num estado espiritual elevado. Então, quando Jesus se refere ao aposento íntimo, não é um lugar físico, e sim o nosso interior, o interior do espírito. É aí que nós conseguiremos estar em contato com Deus, em contato com o nosso Pai. Nossa oração, ela tem um efeito fantástico. Quando oramos, quando estamos em prece, é como se gotas de luz derramassem sobre aquele que está sendo pedido, para aquele que está sendo direcionado à nossa oração. Toda vez que nós oramos, nós entramos num estado de vibração mental, isto é, o nosso pensamento é convertido em energia que é direcionada àquela pessoa para quem estamos orando. É comum vermos nas religiões aqueles grupos de oração que são formados para um determinado local, ou mesmo até em suas casas, dirigir orações para aquelas pessoas que estão enfermas, cuja enfermidade está no estado avançado, cuja enfermidade parece que não tem cura. Então, essas correntes são feitas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas servirão para consolar o doente. Isto é, se houver o merecimento, se ele tiver condição de vida, logicamente, essas energias serão de auxílio tanto para o seu corpo físico quanto para o seu corpo espiritual. E se já for chegada a hora do desencarne, também essas orações, elas servem para acalmar e consolar aquele espírito que atravessa por um estado muito difícil, que é a parte do desencarne, dos laços que ainda o prende à carne. Então a oração, ela é uma corrente magnética de um grande valor, de grande benefício
para os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Nós podemos também fazer preces para aqueles que já se foram, que já não estão mais no plano terrestre, pessoas que não possuem mais o corpo físico, mas estão vivas, estão no mundo espiritual e precisam muito das nossas preces, precisam muito do nosso amparo. É através dessas preces que eles vão encontrar o equilíbrio, é através das nossas preces que eles vão ser direcionados para um esclarecimento, é através das nossas preces que eles vão ser direcionados para um amparo, é através das nossas preces que eles irão encontrar o arrependimento. Encontrando assim o arrependimento, logicamente, esses espíritos eles serão amparados pela espiritualidade de luz e serão retirados justamente daquela ficção, daquela ideia fixa que fica logo após o desencarne. Eles não conseguem se livrar disso, a não ser através do arrependimento e do amparo dos benfeitores. Então a prece dirigida, seja a qualquer pessoa, ela esteja em qualquer lugar do planeta, nós conseguiremos encontrá-las, porque são correntes eletromagnéticas, correntes de energias emitidas pelo pensamento. Então, é o nosso pensamento que vai chegar até aquela pessoa em forma de raios de luz e de bálsamo, encontrando aquele ser onde quer que ele esteja. A prece, ela pode ser feita em qualquer lugar. Nós só dependemos de encontrarmos o nosso aposento íntimo, isto é, encontrarmos o nosso interior, o interior do espírito. E é através desse interior que nós iremos nos conectar com Deus e nos conectar com a espiritualidade benfeitora. E assim poderemos transmitir todos os nossos desejos de cura, desejo de amparo, todos os nossos desejos de restabelecimento da saúde, da proteção aos nossos seres queridos. Então é através justamente dessa conexão com Deus. Se a prece é um estado de espírito, então nós podemos orar em qualquer lugar, podemos estar sentado, podemos estar deitado ou até em pé. Porque o sentido da prece nada mais é do que estarmos conectados com Deus. E para fazer isso, não há necessidade de estarmos ajoelhados. Fico pensando aquelas pessoas que são deficientes físicos. Então, como que seria, por exemplo, para um indivíduo que não consegue ajoelhar e for à presença de Deus ou na igreja,
e não conseguisse ajoelhar para fazer a prece. Então nós temos que pensar, repensar, aliás, nisso tudo, que a prece ela vem de dentro do espírito. A prece ela é feita com o coração e não com atitudes e nem com palavras. Jesus deixou a oração dominical para que nós fizéssemos naquela época, porque ainda não conseguiríamos entender o valor da prece. Naquele tempo, Jesus falava que nós não entendemos as coisas da terra, então, se ele falasse das coisas celestiais, nós não entenderíamos também. E a prece nada mais é do que o encontro com o celestial, o encontro do Espírito com Deus, o encontro do Filho com o Pai. Então, Jesus foi muito sábio quando disse que faríamos a oração dominical e durante muito tempo acreditou-se que seriam essas palavras, as verdadeiras palavras, que nos colocaria em contato com Deus, que através dessas palavras Deus estaria nos ouvindo. Mas ele ainda falou que toda oração ela não deve ser extensa demais, contendo belas palavras e não seria capaz essa oração de atravessar nem sequer o teto da sua casa. Então, nossas orações elas devem ser feitas com o nosso coração, através do nosso pensamento